Olá, crianças. Eu sou o professor Gerson de História e voltei aqui para fazer a resolução da prova do PSS de 2017 para vocês, certo? A prova de História do PSS de 2017 para vocês pegarem o jeito dessa avaliação, que é um pouquinho diferente dos vestibulares e das provas de processo seletivo comuns, tá ok? Então, vamos lá para a questão número 1 do PSS de História de 2017, certo? Vamos para o enunciado. Define-se como fonte histórica todo tipo de documento que um historiador se vale para recuperar e interpretar o passado. Isso é uma afirmação, gente. Então, é uma definição, na verdade, né? Ele coloca aqui, define-se. Então, ele está falando, isso é fonte histórica, tá? Tá já te dando o conceito no enunciado, certo? O que ele define como fonte histórica? Deixa eu apagar aqui porque eu passei meio torto a minha linha. O que ele define como fonte histórica? Tá osso, hein? Segunda vez. O que o texto define como fonte histórica? Todo tipo de documento que um historiador se vale para recuperar e interpretar o passado. Quando ele fala todo, você pode colocar aqui todos, certo? Qualquer vestígio que o ser humano deixe, qualquer marca, qualquer interferência do ser humano na natureza pode ser utilizado como fonte histórica. Então, isso vai desde um registro escrito, do jornal, de um documento, até um objeto, passando também por imagens, tá? Como fotos e uma série de outras coisas, tá? Então, todo vestígio humano é fonte histórica. Com base nessa informação, assinale o que for correto. Item 1. Documentos oficiais como livros de tombo, registros de cartório ou cartografia. Cartografia é mapa. Mapas militares não são considerados como fontes históricas. Olha lá em cima. O cara falou que todo, certo? Todo vestígio é fonte. Então, tudo que está aqui é fonte histórica. Essa alternativa está errada, tá? Porque ele está falando que esses tipos de documento não são fonte histórica. Como a gente viu, toda marca humana deixada no tempo serve como fonte para pesquisa. Alternativa errada. Vamos para o item 2. Publicações direcionadas ao público não especializado, como jornais e revistas de grande circulação, não são utilizadas como fontes pelos historiadores. Na verdade, são e muito, né, gente? Os jornais e as revistas antigas falam sobre as características políticas da época, os hábitos sociais e culturais de um povo. Então, na verdade, são documentos super relevantes para o estudo do passado. Essa daqui também está errada, tá? Porque está falando que não serve como fonte, quando na verdade serve, e é um dos tipos de fonte, a fonte escrita é um dos tipos de fontes mais utilizadas pelos historiadores no mundo atual. Vamos para o item 4. Fontes históricas podem ser visuais, escritas e orais. Isso a gente já comentou na resolução da prova de 16. Podem ser visuais, sim. Pode ser uma foto, pode ser uma pintura, pode ser um filme, certo? Pode ser. Tudo que for foto, tudo que for desenho, pode ser um desenho, pode ser um cartoon, pode ser um mapa. Então, tudo que é visual produzido pelo ser humano pode ser usado como fonte histórica. Pode ser escrita, pode ser um diário, uma carta, uma revista, um jornal, um livro. Também tá correto. E pode ser oral, porque nem todos os povos produziram fontes escritas, por exemplo. A gente tem uma série de povos indígenas americanos, uma série de povos africanos, e mesmo o período pré-histórico em que o ser humano não deixou vestígio escrito. Ele deixou pinturas, que são registros visuais, deixou objetos, que são registros materiais, mas não deixou nenhum tipo de fonte escrita. Então, as fontes orais, a fala, também serve como fonte histórica.
esse item aqui está correto, certo? O item 4 está correto. Vamos seguir para o item 8. Fotografias, pinturas, gravuras, selos e até mesmo filmes podem ser utilizados como fontes históricas? Sim, tudo que tenha marca humana pode ser utilizado como fonte histórica. Essa alternativa, né, esse item 8 está correto. Essa questão foi um pouquinho mais fácil de fazer, porque quem fez a resolução da prova de 2016 já estava meio que ligado nisso, né? Então, a gente tem aqui como somatória 12, certo? Itens 4 e 8 como corretos, tá ok? Vamos lá para a nossa próxima questão, que é a questão 37, certo? Vamos para a leitura do enunciado. A República Romana teve início em 509 a.C., né? Marcada aí pela deposição do rei Lúcio Tarquínio Soberbos, ou só Tarquínio Soberbo, e terminou em 27 a.C. Então ele está falando que a República Romana é uma afirmação, o enunciado te dando informação de novo. A República Romana começa em 509 e termina em 27 a.C. Termina em 27 porque é fundado o Império Romano por Augusto. A respeito desse período histórico, então, qual que é esse período histórico? Esse período histórico é a República Romana. Assinale o que for correto. Então, a respeito da República Romana, o que está certo aí das afirmativas? Vamos dar uma observada na questão. Durante esse período, ocorreu uma grande expansão, o que provocou transformações políticas, econômicas e sociais em Roma. Esse item está correto. E aí a gente tem um equívoco que muita gente comete quando pensa em Roma. O primeiro período de Roma é o da monarquia. O segundo é o da República Romana, quando os reis são depostos e o Senado, controlado pelos patrícios, que eram as elites econômicas de Roma, tomam poder. E depois da República, a gente tem o período do Império Romano, que é o período final, que vai aí de 27 a.C. até mais ou menos 470 depois de Cristo. E todo mundo pensa que o terceiro período do Império é que ocorre a expansão do território romano, quando na verdade o período de expansão é o período da República, certo? É nesse inteirinho aí de 509 a.C. a 27 a.C., por exemplo, que os romanos vão ter domínio da Península Itálica, certo? Vão conquistar a região onde hoje é a Itália. É nesse inteirinho que eles vão conquistar também parte da Espanha, algumas ilhas do Mediterrâneo, e vão conquistar o norte da África, que é Cartago, certo? A primeira cidade que eles conquistam no norte da África. E é nesse período da República que eles conseguem expandir tanto o território que eles vão conseguir controlar toda a borda do mar Mediterrâneo, passando por 3 continentes. A borda europeia, eles vão controlar também a borda asiática e vão controlar também a borda africana, certo? Do mar Mediterrâneo, tanto que eles vão passar a chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, de nosso mar, porque eles têm domínio de todos os lados, certo? Então Roma constrói um império territorial e um império também mediterrâneo por ter o controle desse mar. Minha dica é você procurar um mapa da expansão romana para você ver como eles têm todos esses territórios em torno do mar Mediterrâneo conquistados. Só que a principal expansão ocorre durante durante o período republicano, tá ok? E o Império Romano é assim por conta da forma de poder político também, né? Que não é só por conta do território, é império porque você vai ter uma pessoa centralizando poder e controlando todo esse território, que é o imperador, tá? Então você tem o Império Romano, é a época que o território já está conquistado. Então vamos só repetir a leitura aqui do item 1. Durante esse período, né, República Romana, ocorreu uma grande expansão, verdade, como eu acabei de dizer,
que provocou transformações políticas, econômicas e sociais em Roma. Só para a gente ficar na questão econômica e social. Toda conquista territorial romana implicava no domínio de outros povos. Esses novos povos e de novas terras. Esses novos povos conquistados eram escravizados. Então você tem aí uma transformação econômica. Tá? Você tem uma mudança no tipo de mão de obra que os romanos vão usar. Eles vão deixar meio de lado a mão de obra paga, assalariada, e vão passar a utilizar uma mão de obra escrava. Onde que eles vão usar? Nas novas terras que eles vão conquistar. E essas novas terras vão fazer com que eles tenham mais itens, mais produtos para comercializar. Então, Roma vai enriquecer muito durante essa época. E aí você já tem a transformação social também, porque aumenta o número de escravos, tá? Quanto mais territórios, mais pessoas dentro desses territórios são escravizadas. Então você tem uma mudança no perfil social e econômico de Roma com as conquistas, tá? E se você for pensar, também na questão política, a ponto de depois a gente ter o período de centralização do poder, tá? Ou mesmo a deposição dos reis e o controle dos patrícios no Senado. Então, esse primeiro item tá correto, tá? República Romana, principal período de expansão territorial e de transformação econômica e social. Vamos para o item 2. Foi na República que ocorreram as guerras entre Roma e Cartago. Eu dei esse spoiler na questão anterior, né? Foi sim na República que ocorreram as guerras entre Roma e Cartago, denominadas Guerras Púnicas, que resultaram na abertura e no controle do mar Mediterrâneo pelos romanos. As Guerras Púnicas foram contra Cartago. Cartago era o quê? Só para a gente puxar um pouco na memória. Cartago era uma antiga colônia fenícia. Nós estudamos os fenícios no primeiro semestre e vimos que os fenícios, eles controlavam, a principal atividade deles era o comércio marítimo, e que os fenícios criaram, né, uma série de colônias ao longo do mar Mediterrâneo que eram chamadas de empórios, que eram colônias comerciais, em que eles usavam para estocagem e para troca de produtos, certo? A principal colônia dos fenícios era no norte da África e era Cartago. Os fenícios perderam poder, mas Cartago continuou existindo. E durante esse período imperial, Roma começou a crescer e rivalizar com Cartago, a ponto de Roma fazer 3 guerras contra Cartago. Na primeira guerra contra Cartago, na primeira guerra púnica, Roma conquista as ilhas que Cartago dominava no mar Mediterrâneo. Na segunda guerra púnica, os romanos conquistam Cartago, que era na costa africana do mar Mediterrâneo. E na terceira guerra púnica, os romanos terminam de conquistar o norte da África, certo? Então, as guerras púnicas são diretamente responsáveis pela abertura e pelo controle do mar Mediterrâneo pelos romanos. Portanto, essa afirmativa está correta, tá ok? Vamos seguir para o item 4. Do ponto de vista social, o que se verificou durante a República Romana foi a diminuição dos conflitos, grifa aqui, diminuição dos conflitos entre patrícios e plebeus, bem como a redução do número de escravos naquela sociedade. E aí, gente, já dava para você matar a questão por isso. Se na República houve expansão territorial, houve conquista de pessoas também, que todo território tem uma sociedade dentro nessa época, certo? Então, não houve a redução do número de escravos, certo? Na verdade, o que houve aqui foi um aumento no número de escravos. Então, com as conquistas territoriais, nós tivemos a expansão territorial e um aumento aqui, no número de escravos romanos. Por isso, a afirmativa já estava descartada, o item 4. Mas eu vou comentar mais uma coisa. É durante a República Romana
que ocorrem os principais confrontos, eu vou mudar aqui de cor para a gente falar desses confrontos, os principais confrontos entre patrícios versus, esse verdinho não vai ajudar, né? Dos patrícios versus os plebeus, certo? Então, a República Romana é marcada pelo conflito entre patrícios e plebeus. Os patrícios, que eram mais ricos, donos das melhores terras e que tinham poder político romano, os plebeus, que era uma população tradicional de Roma, de pessoas livres, mas que não que às vezes podiam ser mais pobres ou podiam ter um certo tipo de riqueza, mas não tinham poder político. O que vai acontecer? Os patrícios eles vão protestar, eles vão reivindicar uma série de direitos. Vou voltar porque eu construí com a ideia errada. Os plebeus vão reivindicar e vão pedir uma série de direitos em Roma. Eles vão pedir, por exemplo, o fim da escravidão por dívidas, porque era romano escravizando romano. Então não tinha por que existir mais a escravidão por dívida, se os romanos já estavam obtendo uma série de escravos por meio das conquistas. Os plebeus vão reivindicar mais territórios, porque as terras conquistadas acabavam ficando na mão da elite patrícia, que já era rica. Os plebeus vão reivindicar a participação política, porque o Senado controlava tudo sozinho, certo? E não repassava parte do poder para os patrícios. E eles vão bater, martelar, protestar, tanto que eles vão conseguir o cargo de tribuno da plebe, certo? Que foi uma representação política criada por conta das mobilizações plebeias. Eles vão conseguir o direito de casamento entre patrícios e plebeus, porque era proibido, certo? Patrícia era uma elite tão fechada que eles proibiam que os patrícios casassem-se com plebeus. E os plebeus vão conseguir mudar essa lei. Então, duas coisas aí estão erradas nessa afirmativa. A República Romana é marcada por um conflito intenso entre patrícios e plebeus. E os plebeus aí querendo sempre mais direitos. Direitos políticos, direitos econômicos por meio de mais terras, pedindo reforma agrária, e também direitos civis, como o de casamento entre grupos sociais. E também nesse período que aumenta o número de escravos em Roma. Esse item está errado. Por fim, vamos para o item 8. Devido ao seu caráter pacífico, a República Romana praticamente extinguiu o exército, diminuindo gradativamente a obrigatoriedade do alistamento militar por parte dos plebeus. Isso é uma baita de uma viagem de quem elaborou a prova, gente. Tá? Se a República é o período de expansão, de domínio de territórios e de outros povos, naturalmente Roma tinha que ter um exército numeroso e poderoso para conseguir fazer isso. Então o período da República Romana é o período em que o exército romano aumenta, não é extinto. Extinguir é acabar o exército. Na verdade, o exército romano aumentou em número de pessoas e aumentou em quantidade de armamento, certo? O alistamento se tornou algo cada dia mais vital, inclusive para o controle dos novos territórios dominados. Então essa afirmativa é totalmente contrária à ideia de construção de um império territorial, que demanda um exército forte, numeroso, bem treinado e bem armado. Então os itens 4 e 8 são itens errados, os itens corretos são 1 e 2. Eu vou colocar a somatória aqui do lado, porque não deu para abrir o quadradinho. Essa somatória, mesmo sendo de humanas, eu consigo fazer. A somatória aqui correta é 0, 3, tá? Porque os itens 1 e 2 são os que estavam certinhos. Continuando aí, vamos para a questão de número 38, certo? Vamos para a leitura do enunciado. Ameríndio é a denominação atribuída aos povos nativos do continente americano. De novo, enunciado dando informação. Ele está falando o que é ameríndio. Falar, ameríndio é o nome dos nativos, de quem morava aqui na América, certo? Nativo é de quem morava na América antes da chegada do europeu,
certo? Então, ameríndio é o índio americano que estava aqui antes da chegada do primeiro europeu, certo? Então, a respeito dos povos ameríndios que estavam no nosso continente antes da chegada do primeiro europeu, a respeito desse tema assinálico for correto, vamos para o item de número 1. Até onde as pesquisas arqueológicas comprovam, os primeiros povos a habitarem o atual território brasileiro eram coletores e caçadores que já dominavam o fogo. Essa alternativa está correta. Por quê? Pensa o seguinte, os primeiros povos que habitavam esse continente, segundo a hipótese mais clássica, né, que é a teoria de Clovis, teriam vindo da Ásia para a América numa era do gelo, numa era glacial, há aproximadamente 12 mil anos atrás. Então eles não praticavam agricultura, eles vieram lá pelo extremo norte, certo? A gente tem que lembrar que quanto mais distante do Equador, quanto mais próximo dos polos, mais frio. Eles vieram pelo norte, eles caçavam os animais que existiam e coletavam as plantas que eles encontravam para se alimentar. E por ser uma era glacial, uma era do gelo, uma época fria, eles tinham que dominar o fogo por uma questão até de sobrevivência, tá? Então, esse primeiro item está correto, tá? Os primeiros povoadores da América aí já tinham domínio do fogo e eram povos nômades, né? Caçadores e coletores que circulavam aí de um lugar para o outro em busca de alimento e melhores condições de vida. Item 1, correto. Vamos para o item 2. A denominação de ameríndios já era utilizada entre os povos nativos desde antes da chegada dos colonizadores europeus ao continente americano, né? Essa alternativa é uma baita de uma sensacional brisa do elaborador, né, gente? Porque América é um nome dado pelo descobridor, né, pelo europeu ao nosso continente. Índio é um erro ainda que vem lá do Cristóvão Colombo, que chegou aqui em 1492 pela primeira vez. Quando o Colombo chega na América, ele acha que chegou na Índia. E ele chama a população que vivia no nosso continente de índio. Depois de um tempo veio outros navegadores, né, o Américo Vespucci vai falar, então, o Colombo viajou, gente. Ele não chegou na Índia, ele chegou em um lugar novo. E aí, em homenagem ao Américo Vespucci, o nosso continente recebeu o nome de América. E para não ficar confundindo a população daqui com a da Índia, decidiram dar essa denominação aí de ameríndio, de índio americano. Então não é a forma como os povos nativos se conheciam, tá? Os povos nativos se conheciam pelo nome da tribo de cada um, Inca, Paxi, Esquimó. Eles não se reconheciam como ameríndios. Ameríndio é um termo que veio do europeu. Portanto, essa alternativa é furada, está errada, não serve pra gente, tá ok? Vamos para o item 4. Uma das hipóteses sobre a origem dos povos ameríndios é de que eles vieram da Ásia e da Oceania, chegando ao continente americano após atravessar o Pacífico de barquinho. Nós falamos disso nas aulas, gente. Era a hipótese polinésia, certo? Que eles vieram... E aí você pensa aí, se tem uma glaciação, se tem uma era do gelo, uma parte da água do mar vai ficar retida nos polos, certo? Outra parte, na verdade, uma parte da água do mar congela e diminui, né, o nível do mar. Então, uma série de ilhas que podiam estar submersas, que estão hoje submersas, podiam estar visíveis naquela época. Só você pensar que a gente está no movimento contrário. Glaciação é um movimento de diminuição da temperatura da Terra. A gente está hoje numa era de aquecimento global. Então, está aumentando a temperatura da Terra, está aumentando o degelo dos polos e está aumentando o nível do mar, a ponto disso já está se tornando um perigo para as pessoas que moram nos litorais, porque aumenta o nível do mar, o mar avança e pode ser que essas cidades sejam encobertas pela água. Nessa época
da migração polinésia era provavelmente uma época de glaciação, em que as águas estavam congelando nos polos, o nível do mar diminuiu a ponto de uma série de ilhas aparecerem, e as pessoas vieram de barquinho da Ásia, e principalmente da Oceania, para a América. Que tipo de fóssil, que tipo de vestígio sustenta essa teoria polinésia? Lembra da Luzia, gente? Luzia que queimou lá junto com o Museu Nacional? Então, o crânio da Luzia. Ele é o vestígio humano mais velho das Américas. Ele tem características craniofaciais de uma população negroide, de uma população que tem uma característica muito mais próxima da africana, certo? E dos povos da Oceania, do que é uma característica com a de povos asiáticos. Então, é possível sim, existe essa hipótese de que nossos povoadores tenham vindo não só a pé pelo Estreito de Bering numa era glacial, mas que eles tenham atravessado de barco da Oceania para a América e também da Ásia para a América. O vestígio que sustenta a hipótese de migração de barquinho da Ásia para a América é um sítio arqueológico de Monte Verde, no Chile, que foi encontrado vestígios, inclusive, de sal no lugar, tá? Característico da água do mar. Então, essa alternativa aqui está correta, tá ok? Vamos lá. Item 8. Charruas, incas, apaches, maias, esquimós e moicanos são alguns dos povos ameríndios espalhados pelo continente americano. Sim, são nomes de povos indígenas, de povos ameríndios. Essa alternativa está corretíssima, certo? Fazendo a somatória aí, né? A gente é de humanas, mas faz esse esforço. A gente chega aqui ao 13. 13, né? Ainda bem. Será que alguma somatória dá 17? Não sei, não sou doutrinador. Não vou comentar sobre isso. Vamos para a próxima questão. Continuando então a resolução do PSS de História de 2016, nós vamos agora para a questão de número 39, certo? Vamos para a leitura do enunciado. A respeito da história do Paraná, assinale o que for correto. Aí a gente tem que lembrar que história do Paraná, né, não é a especialidade da casa, a gente está em São Paulo. Então eu vou tecer menos comentários a respeito dessa questão, tá ok? Depois eu indico um texto para que vocês leiam. E se eu não me engano, vocês já tiveram aula com o professor Cleberson a respeito disso. Então, eu vou passar resumidamente aqui o gabarito para vocês dessa questão. Item 1. Após a criação da província do Paraná, em 19 de dezembro de 1853, foi nomeado seu primeiro presidente, Zacarias de Góes Vasconcelos. Fui pesquisar isso aí, mas já acho essa questão meio covarde, porque ela não te pede uma visão processual, né? Ela está pedindo uma data e o nome de uma pessoa. Pedagogicamente, isso não soa muito legal. Se você pensar no PSS de 2015 que eu resolvi em classe, tinha uma questão sobre a história do Paraná inserida dentro do contexto da escravidão no Brasil, certo? Que durou até 1888. E o contexto da escravidão ele é cheio de aspectos que são mais gerais. Então, mesmo que você não manjasse nada de história do Paraná, você conseguia responder aquela questão. Esse item aqui não, você tinha que saber quando foi criada a província do Paraná e quem foi o seu primeiro presidente. A título de curiosidade, o Zacarias de Góes Vasconcelos é o baiano, foi ser o primeiro presidente da província do Paraná, né? Quando você estiver encontrando aí o paranaense, ele estiver defendendo as araucárias e quiser resgatar aí a raiz dele de sulista descendente de europeu, lembra que o primeiro presidente foi baiano, tá? Quando ele vier meio xenofobicamente criticar o Nordeste, lembra disso.
A província do Paraná ela é fundada em dezembro aí de 1853. Antes disso, ela teve sempre ligada à província de São Paulo. Tá? O Paraná surge do desmembramento aí do que era a província de São Paulo. Tá ok? Essa alternativa está correta. E vamos seguir para o próximo item. 2. Ao contrário do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o Paraná não recebeu grandes contingentes de imigrantes europeus entre o final do século XIX e início do século XX. No estado existe apenas uma pequena presença de povos de origem eslava, certo? Esse item da 39, 2, ele está incorreto, gente. Assim como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Paraná recebe um contingente aí de imigrantes, certo? Eslavos, germânicos, italianos, um contingente significativo, tudo bem? Então não foi algo pequeno ou que impactou pouco no perfil social paranaense. É algo relevante, tá? Então essa alternativa está errada, porque assim como o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Paraná tem uma grande presença de povos de origem eslava e germânica, certo? Vamos riscar aqui, porque o item 2 está incorreto. E vamos para o item 4, né? Só para a gente lembrar aqui, ó, alemães, italianos, poloneses e ucranianos se dedicaram à agricultura no Paraná e tiveram uma presença significativa. Vamos agora para o item 4. O tropeirismo foi uma atividade econômica de grande importância no Paraná do século XIX. Ok, tropeirismo, né, gente? O pessoal principalmente carregava o gado que vinha do Rio Grande do Sul até a feira, se não me engano, de Sorocaba. Em outros momentos, principalmente no século XIX, antes de fundar o Paraná, muito desse gado era levado para Minas Gerais na época do ciclo do ouro, porque não se desenvolvia uma agricultura nem uma pecuária extensiva naquela região. O pessoal estava preocupado em explorar ouro e não se mobilizou para outras atividades econômicas. E no século XIX, o Paraná ganha grande importância aí com os tropeiros. Lembrando que o caminho dos tropeiros vinha do Rio Grande do Sul, passava pelo Paraná, vinha para São Paulo também, em alguns momentos foi até Minas Gerais. A passagem dos tropeiros, em especial pelos Campos Gerais, foi decisiva para o nascimento de diversas vilas e cidades. Sim, você pegar do Paraná não, aqui de Tararé, na primeira fronteira com o Paraná, perto de onde a gente vive, até Curitiba, você tem uma série de cidades que surgiram ao longo dos caminhos das tropas, né? Ponta Grossa, Jaguariaíva, você tem um monte de cidades que foram surgindo ao longo dos caminhos que os tropeiros faziam, certo? Então, essa alternativa está correta, tá ok? Vamos circular então, item 4 correto. Ao longo do caminho dos tropeiros surgiram uma série de novas cidades. Vamos descer para o item 8. A abertura ou colonização do norte do Paraná ocorreu a partir de meados do século XX e foi baseado no intenso processo de industrialização, em especial vinculado ao beneficiamento da madeira e da erva mate. Gente, tá errado, tá? A industrialização brasileira vai ocorrer a partir do final do século XX, a partir do final do século XIX, se inicia no século e se fortalece mais ainda na primeira metade do século XX, mas ela vai pegar principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Os estados do sul vão continuar pecuaristas, vão continuar agrários, então essa alternativa que coloca a industrialização no Paraná está incorreta. Só para a gente puxar aqui, os itens corretos são o 1 e o 4,
Na somatória nós temos 0,5. Tá ok? Vamos lá para a nossa última questão do PSS de 2017, que é a questão 40. Palavra de origem grega que significa terra entre rios, a Mesopotâmia teve um papel predominante na antiguidade. Isso é uma afirmativa, certo? A informação que o enunciado está dando para a gente. Então, palavra de origem grega, não confunda, é só a origem da palavra. Terra entre rios se refere a Mesopotâmia. A gente quebrou essa palavra na sala já, gente, ó. Meso, de meio, certo? Pótamos de rio. Então, Mesopotâmia seria aí a terra entre rios. Os dois rios da Mesopotâmia eram os rios Tigre e Eufrates. Tá ok? Vamos continuar aí. O que é correto sobre a Mesopotâmia? Item 1. Acádios, assírios, sumérios e babilônicos estão entre os povos que ocuparam a Mesopotâmia nos séculos antes de Cristo? Sim, está correta essa alternativa, tá? A Mesopotâmia está onde hoje fica o Oriente Médio, né? E Península Arábica, Irã, Iraque, pegam trechos ali da Mesopotâmia. E muitos povos viviam ao longo dos rios Tigre e Eufrates, porque é uma região árida, seca, então as pessoas não tinham como viver muito distante desses dois rios. E aí ao longo deles você tinha os acários, os assírios, eu cruzei, né, assírios com acários, os assírios, os acádios, os sumérios, os babilônicos. E aí é importante, é legal da gente saber que vez por outra, um povo se fortalecia mais militarmente e dominava o outro nessa região. Então você tinha essas cidades-estados aí que eram autônomas e de vez em quando uma ficava mais forte que a outra e construía um império ali na região, tá ok? Todos esses povos são mesopotâmios, viveram na região antes de Cristo. A 1 está correta. Vamos para o item 2. Muitos povos mesopotâmicos eram politeístas e tinham suas economias baseadas em atividades agrícolas. É só lembrar, né? Mesopotâmia, gente, era uma civilização de regadio, certo? Eles dependiam da irrigação dos rios. E lembra também, a Mesopotâmia, ela vem ali, ela é o lugar onde vão surgir as primeiras cidades depois do período pré-histórico. E as primeiras cidades precisam surgir próximas dos rios. O ser humano não vive sem rios, animais não vivem sem água, as plantações, a agricultura não sobrevive sem água. Então, são sociedades puramente agricultoras, certo? E pecuaristas, criadoras de animais que dependem dos rios para a sobrevivência. Fora isso, aqui tem outra afirmação dessa alternativa, que é a de que eles eram politeístas, e isso também está correto, tá? Eles acreditavam em vários deuses. E aí, quando a gente for pensar em sociedade antiga, gente, só tinha uma sociedade que era monoteísta no mundo antigo que a gente conversou. A única sociedade que acreditava em um único Deus era a sociedade dos hebreus. Tá? Os hebreus que eram judeus. Tudo bem? Eles acreditavam lá no Javé, no Jeová. É a única sociedade do mundo antigo que a gente conversou que era monoteísta. Fora isso, egípcios, mesopotâmicos, gregos e romanos eram todos politeístas. Todos acreditavam em mais de um Deus, Deus relacionados às forças da natureza, tá? Em um momento ou outro cultuavam inclusive a figura de poder, como é o caso do Egito no faraó. Então politeísmo é quase regra no mundo antigo, com exceção dos hebreus, tá ok? Essa afirmativa está correta. E também se você pegar no mundo antigo, as primeiras civilizações são de regadio, vão surgir próximas de rio. Os rios da Mesopotâmia são os rios Tigre e Eufrates, e o rio lá do Egito é o rio Nilo. Então, os povos e as grandes cidades vão surgir sempre próximas de rios. Tá? Vamos para o item 4. O conjunto de leis que vigorou na Babilônia, o Código de Hammurabi, era baseado na lei do Talião e teve como objetivo unificar as regras e punições
aquela sociedade. É verdadeiro, gente. Os babilônicos super importantes construíram duas vezes um império na região da Mesopotâmia, certo? Na região da Mesopotâmia. E em um dos momentos aí de império dos babilônicos, teve o rei Hammurabi que decidiu talhar as leis em pedra para que todos visualizassem ela. Essa lei que ele colocou em pedra, ela já existia antes. Era uma lei costumeira, consuetudinária, era uma lei passada oralmente de geração para geração, certo? Que era a lei do talião. Se você não lembra da lei do talião, é a lei do olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, em que as punições eram parecidas ou equivalentes, né? Uma lei de equivalência, equivalentes ao crime cometido. Então, se a pessoa arrancou a mão de uma, ela vai ter a mão arrancada, tá? Se ela matou alguém, ela vai ser morta. E você tem uma série de problemáticas aí com relação à lei do talião que eu não vou comentar muito, por exemplo. Ela é uma lei de equivalência entre pessoas iguais. Se o crime fosse de um rico contra o pobre, já tinha uma desigualdade na punição. Se o crime fosse de um homem e de uma mulher, já tinha desigualdade na punição. Sempre sendo mais severa para quem era pobre ou para quem era mulher. Mas só lembra disso, não é o principal debate. O principal problema que leva à criação do Código de Hammurabi e leva essa lei a ser escrita é por conta das arbitrariedades, tá? Como a lei não estava escrita, muitas vezes, na hora de arbitrar um conflito, as pessoas elas tentavam meio que modificar a lei ali na fala para se favorecer. Então, para resolver esse tipo de problema de arbitrariedade na hora da aplicação da lei, resolveu se escrever toda a lei, que aí você olha lá, o que está escrito não se debate, tá ok? Então, está corretíssimo. Unificar regras e punições àquela sociedade com base na lei do talião, a lei do olho por olho, dente por dente. Essa alternativa está corretíssima, tudo bem? Vamos para o item 8. A região conhecida na antiguidade como Mesopotâmia ficava entre os rios Nilo e Eufrates. Mete o louco essa prova do PSS, gente. Ó. O rio Nilo é no Egito. Eles estão tentando te zoar. Tá? O rio Nilo, ó, é no Egito, tá? Não é na Mesopotâmia. O Egito é uma dádiva do Nilo. Os rios da Mesopotâmia são o Eufrates, certo? E também o rio Tigre. Certo? Então, esses são os rios da Mesopotâmia. Essa alternativa está induzindo a gente ao erro aí. É aquele esqueminha do PSS que a gente já está pegando. Eles pegam um negócio de um povo e jogam no outro. Pegaram o rio Nilo lá do Egito e jogaram aí na Mesopotâmia para ver se você caía. Certo? Como a gente é esperto, a gente lembra, a gente não caiu nisso. Então, vamos pegar o resultado da somatória, né? Já estou ficando quase de exatas de tanta somatória que eu fiz. Tô com dó de quem vai fazer a prova e vai ter que somar a prova inteira aí no domingo. Então, a gente tem como resultado da somatória, claro que tem que pôr o 0,7. Tá ok? Finalizamos aí o bloco de resoluções. O PSS 2015 a gente fez em classe. O 16 eu já gravei e enviei para vocês. O 17, que foi o último, é o que a gente está terminando agora. O que eu vou desejar para vocês? Tranquilidade, boa prova, presta atenção, começa primeiro no processo de eliminação do que está errado. Sempre tem uma resposta que eles escracham mais na hora de inserir o erro. Tá? Pega uma característica de uma civilização e coloca em outra, pega o rio de um lugar e coloca em outro, como aconteceu agora com o Nilo. Então, se você ler com calma, você vai ir bem na prova de história. É isso. Boa prova, espero que tenha ajudado. Até mais.